Por falar em família. Ixi, essa dá encrenca, se for que eu tô pensando. A família SS. Olha, gente, estou falando aí de Silvio Santos e a família Bravanel. SS. Pois é, SS. Gente, deu uma encrenca. Você que gosta do Silvio Santos, preste atenção nessa história. A encrenca dessa vez foi qual? Porque é a encrenca das grandes, Kátia. Por quê? E eu acho que em todos esses anos que eu acompanho o Silvio Santos, eu nunca vi o Silvio Santos sem graça, como eu vi. Eu vi o Silvio Santos levemente sem graça, ele ficou ali meio, sabe? Mas por quê? Ele ficou irritado. Ele apontou o dedo para uma pessoa muito famosa que vocês conhecem e falou: ó, fulano, você que espalhou essa notícia aí, isso nunca aconteceu. Ele tá bravo. Com alguém? Com alguém. Quem é esse alguém? Então, é um alguém que é polêmico, que também, gente, fala tudo que pensa que é o Jorge Mas Cajuru. quem é ele? Jorge o Cajuru. Cajuru contou uma história que deixou o Silvio Santos muito chateado. O que o Cajuru falou que o Silvio disse que era mentira? Então, você sabe que o Cajuru deu uma entrevista para Antônia Fontinelli e aí ele revelou que antes da Hebe falecer, a Hebe contou uma história para ele. Que história? E que nessa história, a Hebe Camargo diz que teria feito amorzinho com o Silvio Santos. Olha só que bizarro, gente. Foi, teria feito amorzinho com o Silvio Santos, porque era assim, era a Hebe orientando a Galisteu de como a Galisteu devia agir para as coisas ficarem mais tranquilas, porque a Galisteu estava num momento de guerra com o Então, Silvio. segundo o Cajuru, a Hebe contou pra ele que no tempo que ela tava no SBT, junto com a Galisteu tava tendo uns atritos com o Silvio. Muitos atritos, eles Vários, discutiam. E ela foi dar conselhos a Hebe pra Galisteu. Pois é, e o Cajuru ficou sabendo da história toda. E que conselho era esse? Hebe chamou e deu um conselho bombástico, que eu acho que vai dividir opiniões agora, que eu vou contar esse conselho. E eu acho que você de casa vai ficar surpreso também. Agora, eu não sei qual é esse conselho, mas Ai, você disse que o Kátia. Silvio disse que o Cajuru, que ele falou, não aconteceu. Silvio Santos ficou chateado, porque falaram até de um amorzinho, um sexo à força aí, Foi. gente. O negócio foi pesado, Mas Kátia. o Santos tá danado da vida. Mas o Cajuru, isso é o que o até Cajuru que hoje falou. em dia o Cajuru tá mais tranquilo. Ele tá, mas é porque ele tá fora da televisão, né? Ele tá fazendo outras coisas, tá lá na Porque Brasília. eu vou te falar uma coisa, tem alguém que fala e fala mesmo, e Jesus passa totalmente sem filtro. Mas ele confrontou o Silvio Santos com essa história. E, gente, olha, acho que ficou Mas aquele ficou climão. naquela, de um falar, o outro respondeu, o outro falar, o outro... Eu achei Não, corajoso. o Silvio Santos chamou na chincha. Não, envolvendo a Hebe, que já não tá entre chamou nós. no palco? Chamou no palco. Chamou no na palco? chincha. No palco, eu vou contar agora pra vocês o que aconteceu, gente. Não é que ele falou na TV e o outro respondeu depois Isso nas redes sociais? Não, isso não é coisa de bastidor, foi na frente de Tudo no todo palco? mundo. Tudo no Tudo. palco. E olha, a Kátia deu o que falar. Televisionado? Televisionado. Com detalhes inéditos Sem pra vocês. Deus do céu. É. Essa é de lascar, quero saber os detalhes Olha. todinhos. Se você... Sejam bem-vindos, que onde vocês chegaram na hora do babado pensar. É o babado bombástico do dia, gente. Ah, não tava dizendo que o Silvio Santos ficou bravo, nível master, com o Cajuru, que segundo o Silvio Santos, o Cajuru falou alguma coisa que ele não gostou e disse que era mentira. Não gostou e olha, a coisa é pesada, gente. Não é qualquer historinha, não. Sabe aquelas historinhas de bastidor? Não, é história pesada. Por quê? Cajuru, que vocês conhecem, é muito polêmico. Deu uma entrevista para Antônia Fontinelli faz umas semanas, uns meses. Nessa entrevista, Cajuru disse que Hebe contou em vida para ele, tinha que ser em vida, né? Contou para ele o seguinte: a Hebe deu um conselho para Adriane Galisteu no passado, quando a Galisteu trabalhava lá também. A Hebe teria virado para Galisteu, vou contar o conselho, e teria dito para Galisteu. Segundo o Cajuru. Segundo Jorge Cajuru, não está saindo da minha boca, porque a história é tão pesada, gente. Silvio Santos ficou transtornado e bravo com essa história. Porque Hebe, segundo Cajuru, teria virado pra Galisteu e falou: ó, Galisteu, pra você parar de brigar com o Silvio, porque ela tava numa guerra ali interna, você deveria fazer como eu. Ele só quer se engraçar com você. Ele tem uma coisa... A Hebe fez um gesto com as mãos, uma coisa favorecida. Às vezes ele só quer sair com as mulheres, segundo Jorge Cajuru, gente. Cajuru falou que a Hebe disse pra ele, que falou pra Galisteu, que pra sossegar Tá o Silvio, ela tinha que transar com ele. Pois é, falou, o isso. Silvio só quer uma noite com Mas, você lá fora, em gente. Miami. Aí você faz isso aí, Galisteu, e fica tudo calmo. Aí acaba essa história, ele sai do seu pé. Gente, que absurdo, uma coisa e outra. Nossa, Kátia, é e ainda pesadíssimo, falou, né? disse que a Hebe confessou. Primeiro,
que a Hebe, gente, ela era tão engraçada, De tão uma doidona, espontaneidade. que às vezes ela falava umas coisas, não quer dizer que tenha Exatamente. dito aquilo, daquele jeito. É. Porque ela falava uma bobagem atrás da outra, quando juntava as duas. Mas você amigas imagina juntas. na família do Silvio Santos essa história do Cajuru. Ele contou. Aí, gente, vocês lembram? Imagine, a cabeça do Silvio Santos, a família dele e a Galisteu. Você falou que Então. isso ele falou, tirou satisfação com o Cajuru, Silvio Santos, no palco. Então, a Galisteu se pronunciou há uns meses, disse que isso nunca aconteceu e que ela já tá acostumada que o Cajuru fala coisas que não... E ela Não é amiga do procedem. Cajuru, tá? Ela é bem amiga. Gente. Agora, o que acontece? Silvio Santos tirou satisfações com o Jorge Cajuru. Mas chamou no palco e falou o quê? Chamou no palco. O Cajuru foi lá participar do jogo das 3 pistas. Ah. E o Silvio, gente, eu achei que ele tirou satisfações, mas sabe quando você fica sem graça? Ele ficou, gente. Pro Silvio Santos ficar sem mas graça. também vou te falar. Quem não ia ficar sem graça com um É, negócio desse? que é pesado, Imagina, né? O na Silvio época, casado. Na época que saiu, todo mundo comentou, a família dele comentou, todo mundo falando disso, porque o Cajuru falou que a Hebe disse que tinha, Na né? verdade, eu acho que o Silvio não Saído devia estar com nem Silvio tão constrangido. Sabe quando você tá tão possuído? Mas ainda acho Que que você tá chamou. se controlando, porque senão você voa em cima da pessoa, de tanto que você fala um monte de coisa que você acha. E acho que convidou o Cajuru só pra isso. É, chamou o Cajuru e as pessoas acharam corajosa a atitude, porque depois Do dessa Silvio? história, do Cajuru em ir ao programa. Ah, mas porque... ele tinha que ir, como ele ia falar, não vou. É, porque Ah, aí, tem que ir, aí né? gente, a Ô. tensão tomou conta. Disseram pra mim que nos bastidores dessa gravação já tinha uma tensão. Não foi pro ar ainda? Já foi pro ar, Ah, mas foi em ontem. história de bastidor, algumas pessoas me contaram lá que no bastidor já tinha uma tensão porque não sabiam se o Silvio ia querer tocar no assunto. Ah, gente, é Eu vou Silvio te falar uma Santos. coisa. Claro que ele vai tocar no assunto. Tocou. Tá certo Se ele. ele não já quisesse tocar no assunto, nem trazia o Cajuru. Se Ele- você leva a é. pessoa que você quer enfrentar. Não, mas no seu programa, né? É. Então, só pra gente resumir, Cajuru disse, na entrevista pra Fontenelle, Bombástica. que Hebe, segundo o Cajuru, contou a ele que no tempo que a Galisteu tava no SBT... Tava brigando com o Silvio. Tava brigando com o Cid. Lembra que ele mudava ela de horário? Teve Foi um de dia que ele foi fazer o madrugada. programa de pijama, com Nossa, pantufa. total. Foi um inferno. Que a Hebe teria dito pra Galisteu que pra acalmar o Silvio era só ela transar com ele. Que a Hebe, inclusive, olha só o outro trecho. Agora vem também uma bomba. Porque a Hebe contou que no caso dela, ela teria dito, né, segundo o Cajuru, ela também fez isso. Ela teve que sair com o Silvio Santos. Aí ela saiu com o Silvio Santos, teve uma noite de amor pra se resolver, pra resolver toda a história. Porque o Silvio tava no pé dela. E isso, segundo o Cajuru, contou, gente. A história é tão tipo, bizarra. teria dito que ela teria ido meio que forçada, sabe? Ai, que Forçada? absurdo. Então, é. É, porque a Hebe teve que fazer isso pra É, acalmar aí vou os te falar uma ânimos. coisa. É pesado, né? Hebe, olha, eu não era amiga íntima da Hebe, Não, mas eu de conhecia jeito bem ela. nenhum. E eu vou te falar uma coisa. Ela não fazia nada forçada, não. Não. Primeiro que ela entrava no ar, podiam falar, Hebe, não pode falar de política. Ia lá e falava. Ela falava e queria que se deixasse. Não tava nem aí. Ela falou, se eu acho que tem que falar, eu vou falar. E ela falava, era mais ou menos como o Faustão. Ela criticava Total. o próprio Silvio, às vezes, a programação criticava, da ela emissora queria no ar. criticar. É. Ela criticava o governo, ela falava o que ela queria. Nem o marido é. dela, ela obedecia, eu quero fazer, acabou. O marido falava, não quero, imagina. Ah, gente, eu tal. duvido. É. E o Silvio chegou pro Cajuru e falou assim, escuta aí, que história é essa que você falou de mim? Pois é, Kátia. Silvio Santos colocou o Cajuru contra a parede, falou, ó, você fica espalhando esse boato aí, que eu teria ficado com a Hebe, que eu teria feito amor, não sei o que lá. Aí o Cajuru ficou assim, né? Eu falei, Ficou aí com medo? E eu em casa, assim, chocado. Eu falei, nossa, eles estão falando disso. Silvio Santos falou, ó, o seguinte... Hebe não faz meu tipo. Eu nunca fiz... Ele levantou o dedo, tá? Nunca fiz isso com a Hebe Camargo, nunca tive nada com ela porque ela não faz meu tipo. Aí eu achava que a história tinha terminado e não terminou. Mas você acha que ele ia terminar? Não terminou. Porque aí o Cajuru virou e falou, então quer dizer que ela não fazia seu tipo, só por isso você não ficou com ela? Mas pede, né? Pede. O Cajuru Pediu. falou isso na lata do Silvio Santos. É, falou, dando E o aquela Silvio? risadinha. Silvio Santos retrucou, falou, Não, foi lá e ficou rodando a roleta pra passar um nervoso? Não, gente, Silvio Santos, ele ficou... Pode ser impressão minha. Achei que ele ficou visivelmente avermelhadinho, assim, sabe, meio sem graça. Sem graça, não, acho que ele tava possuído. Nossa, Kátia. Silvio Santos, acho que não fica sem graça. É, Ah, pode Ele que fica não. tem possuído, mais, com é. vontade de Com matar a tanta pessoa. experiência, né? E ali jogo de Então. cintura. E ele Aí- respondeu o quê? Aí Silvio Santos voltou e respondeu. Agora, posso fazer uma parte? Pode. Eu fico imaginando É. que Liminha
O Nossa. Liminha, ele é assim, tem a câmera que o Silvio fica olhando. E o Liminha fica agachado do lado. Com vários cartazes, inclusive. É, com as dálias, pra passar As as dálias. informações, porque às vezes o Silvio pode confundir o nome das pessoas, Troca. outras coisas. Fica lá. Ele agachadinho. Quando a gente fala alguma coisa pro Silvio, eu participei, eu já fiz. Ele me deu dinheiro a mais. Eu falei, não, Silvio, você me deu dinheiro a mais. Ele fez, Aí ele falou, você não podia falar. Eu falei, você queria que eu roubasse o homem? Claro que não, o dinheiro não é meu, é dele, ele me deu a mais. Ele falou, mas não pode falar. Você não pode dar o Liminha contra... te falou isso? Que não Fora do pode ar. avisar? Não, ele falou assim, você não pode dar o contra no Silvio na hora da gravação. Depois a gente resolve. Eu falei, desculpa, Liminha, mas ele não é meu chefe, eu venho aqui de convidado e eu falo na hora. E ele deu dinheiro a mais. Eu devolvi. Eu falei, não, você tá me dando 50 a mais. Eu devolvi. Imagine o Cajuru falando isso, o Liminha infartando. Eu vou descobrir se o Liminha infartou. O Fabiano, que é o diretor dele, surtando no Porque Imagina não o tem- estresse total disso. Gente, não Gente, tem dando controle. cambalhota ali. O Silvio Santos faz o que quer. Ele tem o diretor, ele respeita a hierarquia. Acho que E mesmo- Não, ele respeita. Se o Fabiano abre a comunicação, eu já vi, da vez que É. eu fui, aconteceu isso, deu problema de microfone. Ele pegou e falou, vamos parar a gravação. O Silvio parou por quê? Aí ele falou, não, Silvio, só porque o microfone tá. Então não tem pressa, ele deu 2 passos pra trás, podem fazer tudo o que precisa fazer, fica de boa. Ah, então tá. É. Agora o Cajuru, o Silvio falou o quê quando o Cajuru disse? Aí, gente, Cajuru falou, então quer dizer que você não fez amor com a Hebe porque ela não fazia seu tipo? Aí o Silvio Santos virou, eu achei que o Silvio Santos saiu bem de novo. Ele falou, olha, aqui no programa eu paquero a Ellen, a Flor, a Lívia, um monte de gente, elas nunca deram bola pra mim e eu nunca fiquei com ninguém. Aí ele saiu assim, brincando, falando das brincadeiras, mas, gente, ficou um climão no Mas ar. posso te dizer uma coisa? A hora que saiu do estúdio, ele fica catado o Cajuru lá Cê acha, fora e Kátia? descascou o verbo. Descascou. Ah, meu Deus. Descascou. Mas se verbo. descascou, deveria estar certo ele. Deve mesmo. ter dito um monte. Mas não acabou aí, não. Não! Não acabou. Nossa, é Não a acabou. saga. É, o negócio deu o que falar, gente. Aí no encerramento do quadro, o momento onde o Silvio Santos paga, que nem você falou que já recebeu sem querer 50 reais a mais e devolveu. Tava lá pagando o Silvio Santos, falou, Cajuru, muito bom te ver, mas não inventa mais essas histórias aí que eu fiquei com a Hebe, porque eu nunca fiquei com E a o Hebe. Cajuru? Cajuru ficou quieto. O Cajuru deu uma não resposta. emendou? Não, ele deu uma resposta. E a resposta foi a seguinte. Cajuru falou assim, Silvio Santos, então vou fazer o seguinte, como é você quem vai me enterrar, porque eu vou morrer primeiro do que você, quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar pra Hebe Camargo se é verdade essa história que vocês... Gente, eu já vi gente bucuda, mas esse Olha. Cajuru tá pra bater 1 milhão. ele sempre Não, foi, e ele né? só Gente. foi ali porque o Silvio Santos autorizou, que a gente tem que pensar, né? o Silvio Imagina. Santos, ele escolhe quem vai. Não é a É. produção que escolhe quem vai. Então... Ele mas, foi, Ele deve ter falado, exatamente. me traz o Cajuru que eu quero ver na cara dele o que ele Vou quando- falar com ele ali tete a tete. Quando o Cajuru recebeu o convite, vocês de casa podem opinar também. Vocês não acham que ele já foi pronto pro confronto? Assim, porque você sabe, né? Você falou um negócio, você tem que ir lá. Não, vai- acho que o Cajuru pensou, bom, se ele me convidou, ele vai falar sobre isso. Se ele falar, eu vou falar mesmo. Pois é, ele falou, gente. Com certeza, ele já veio armado, né? Ó, Já a veio. Galisteu negou a história, disse que isso nunca aconteceu. O Silvio gente. Santos negou a história e o Cajuru ainda continuou batendo na tecla que ele ouviu esse relato da Hebe. Achei pesado, gente. Mexe com a família do Silvio, mexe com um monte de coisas, na né? época isso, a família toda ficou abalada. era sarrista Era parceira do demais. Silvio também. Não, e era sarrista, ela falava bobagem, ela falava o tempo inteiro, você ria com ela o tempo inteiro. É. Não dava pra levar tudo que ela dizia a sério, assim, porque às vezes depende do contexto que ela fala. Falei pra ela, vai lá e dá pra ele, não sei o que, brincando, Ela pode ser, gente, porque era ela o jeito que ela falava. falava. Gente, pior que é Falava verdade. direto assim, É. sempre foi assim. Quando ela te encontrava, ela falava umas coisas hilárias, engraçadíssimas. Não precisa nem Ela conhecer era pessoalmente doida. pra saber. É Tem Bem, uma verdade. doida. É. Então... Dava selinho em todo mundo, brincava com todo mundo. Mas tudo eu isso. achei importante. Mas não faltava com respeito com as Nunca. pessoas. Isso é muito importante. Ela brincava, as pessoas podiam brincar com ela, mas sempre na margem do respeito. Então, eu achei importante o Silvio Santos rebater essa história, né, gente? Porque senão também parece que é verdade. Ficou no silêncio, né? Tá certo ele. Ele tem fez mais o bem que de fazer. falar. Eu acho que o certo é a gente chamar, você falou? Então vem cá. Por que Então que você vem, falou profa. isso? Eu já falei, tá bom. É isso. Se falou no ar, você responde no ar. Boa, Se foi falou isso. fora do ar, você responde fora do ar. Deveria ser regra.